Então, gente, continuando aqui a respeito do salário mínimo, aí vamos ver uns números que são interessantes, que é o que? Salário mínimo no Brasil, o oficial, o legal, estabelecido pelo governo em março de 2020, está no valor de R$ 1.045, tá? E é um valor baixo, né? Mas é baixo na cidade de São Paulo, é baixo no Rio de Janeiro, é baixo em grandes capitais brasileiras. Se for num grotão de miséria brasileiro, R$ 1.000 vale muito mais dinheiro. Lembrando a ideia da paridade do poder de compra que a gente falou lá na contabilidade social, cálculo do PIB pela paridade do poder de compra, temos que considerar a paridade do poder de compra dentro da economia brasileira. R$ 1.000 na cidade de São Paulo é nada. Possivelmente você não aluga nem um barraco na favela. Mas R$ 1.000 no interiorzão, no grotão de miséria, no sertão pernambucano, R$ 1.000 é equivalente a 10 mil em São Paulo, inventando esse número, não sei se é correto, mas com certeza o poder de compra de um pobre no interior de Pernambuco ou do Ceará com R$ 1.000 no bolso é muito maior que o poder de compra de um pobre na cidade de São Paulo, né? Mas enfim, temos aí a ideia, o salário mínimo, falamos sobre ele no vídeo passado, e temos o valor dele de março de 2020. E daí que esse salário mínimo estabelecido por força de lei, essa lei, se eu não me engano, a Constituição, estabelece o que o salário mínimo deve ter que ser capaz de comprar. O salário mínimo tem que ser um valor que deve ser capaz de comprar o quê? Lá na Constituição é dito, né? Não me lembro ao certo o que é, moradia, alimentação, vestuário, tem alguns itens que o salário mínimo deve, por lei, garantir ao trabalhador. E o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, calcula qual deveria ser o salário mínimo de acordo com a lei. E segundo o DIEESE, para março de 2020, a fonte está embaixo, está ali, diese.org, tá? O salário mínimo deveria ser de R$ 4.483,20. O salário mínimo, se eu não me engano, pela lei, ele tem que considerar uma família de 4 pessoas. Então seria um pai, uma mãe e 2 filhos. E só o pai que trabalha, é a lógica do salário mínimo, né? E ele tem que comprar certos itens que estão indicados lá na Constituição. Não sei em que momento na Constituição, né? Mas, segundo o DIEESE, para o salário mínimo correto, de acordo com a lei, deveria ser no valor de R$ 4.483,20. Isso em março de 2020. Mas o salário mínimo legal, oficial, estabelecido pelo governo, é de R$ 1.045. Mas e daí nós temos o que foi falado no vídeo passado e no anterior, voltamos a falar aqui agora. Isso quer dizer o quê? Que então o salário correto deveria ser R$ 4.483. Pois então o governo deveria aumentar o salário mínimo de R$ 1.045 para R$ 4.483. Por quê? Porque ele fazendo isso, então as pessoas que ganham R$ 1.045 ou R$ 1.500 ou R$ 2.000, elas passam a ganhar R$ 4.483,20? Não é isso que vai acontecer. Quem ganha R$ 1.500 com o salário mínimo de R$ 1.045, se o governo levar o salário de R$ 1.045, salário mínimo de R$ 1.045 para R$ 4.483,20, a pessoa que ganha R$ 1.500 ou R$ 2.000, ela vai perder o emprego. Ela não terá o salário aumentado de R$ 1.500 para R$ 4.483. Ela vai perder o emprego. É isso que o salário mínimo faz. O salário mínimo não dá o direito a receber o valor estabelecido pela lei. O salário mínimo não garante o direito a emprego. O salário mínimo só estabelece que ninguém pode ser contratado a não ser que se pague pelo menos o valor estabelecido na lei de salário mínimo. Segundo o DIEESE, deveria ser R$ 4.483. Então, uma pessoa que ganha R$ 1.000
1.500, 2.000. Se o salário mínimo fosse de 4.483, toda essa gente iria ter seu salário aumentado? Não! Ninguém tem direito a emprego, ninguém tem direito a salário. Não há como uma pessoa que ganha R$1.500 bater na porta do patrão e falar: ei, patrão, o governo fez a lei de R$4.483,20, você está me pagando 1.500, então agora você tem a obrigação de me pagar R$4.483,20? Não, ninguém pode fazer isso. Minto, pode fazer, mas a hora que o funcionário fizesse isso, o patrão iria simplesmente responder: ok, rua, simples. A lei do salário mínimo não garante direito a emprego ou direito a salário. A lei do salário mínimo estabelece que ninguém pode ser contratado por menos do que o valor estabelecido pela lei. É isso que faz a lei de salário mínimo. É muito importante esse ponto, tá bom? Altamente assunto econômico e macroeconômico, né? Mas dito isso, logicamente tem muita gente que até intencionalmente vai distorcer as palavras e dizer que então eu quero que quem ganhe pouco se dê mal. Não, eu quero aumentar a renda de quem ganha 1.500 e 2.000. Eu pessoalmente, né? A aula não é... O curso não é sobre minhas opiniões, mas tem aí a questão do salário mínimo e é difícil não se posicionar com relação a ela. Eu quero melhorar a vida de quem ganha bem. Como que se melhora a vida? Gerando emprego, abrindo empresas, criando oportunidades de trabalho, né? E dando alternativas às pessoas. E daí sim, as pessoas que ganham 1.500, 2.000, elas conseguem emprego que pagam mais. Escasseia a mão de obra, gera demanda de mão de obra, falta trabalhador e o salário sobe. Na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, o salário não é alto porque o governo fez leis que obrigaram as empresas a pagar muito. Não, lá o salário é alto porque há empresas e produtividade que sustentam esses salários, né? Isso é uma coisa. Então, como aumentar o salário de quem ganha pouco? É gerando oportunidades melhores de trabalho. Isso aumenta salário. Salário mínimo não aumenta salário. Salário mínimo gera desemprego. É isso que gera salário mínimo, sem dúvida. Isso é uma coisa. Outra coisa também, sempre tem pessoas, não obrigatoriamente alunos, né? Nesse caso são bem respeitosos, tradicionalmente, eu nunca tive um aluno que fizesse isso, mas discussões que não sejam com alunos, sempre aparece alguém para falar: você não quer aumentar o salário mínimo de 1.045 para 4.483? Pois então vá você trabalhar por um salário mínimo de 1.045. Não, mas essa aqui é a questão. Eu não tenho que trabalhar por um salário mínimo, salário de 1.045, porque eu justamente tenho alternativas que me rendem mais do que isso. Há que se gerar alternativa, oportunidade a quem ganha pouco. Não é obrigar quem ganha muito a ganhar pouco para perceber como que é ruim ganhar pouco. Não, quem ganha muito por ter oportunidades, ter alternativas, ter condições de ganhar muito ou pelo menos ganhar mais do que o mínimo. A pessoa que ganha o mínimo também, ela não ganha o mínimo porque ela resolveu ser boazinha e abrir mão de salário. Não, ela ganha mínimo porque ela não tem alternativa, não tem oportunidade. Há que se gerar oportunidade a quem ganha pouco. Muitas pessoas vão falar em qualificação, né? Agora, dar a qualificação e não ter oportunidade de trabalho não adianta. É melhor dar oportunidade e não dar qualificação para as pessoas. As empresas tratarão de qualificar seus funcionários, vai contratar gente para qualificar. Aprender fazendo, learn by doing, a expressão em inglês muito famosa em economia. Né? Na falta de mão de obra, as empresas na falta de mão de obra qualificada, as próprias empresas tratariam de qualificar sua própria mão de obra. Né? Mas enfim, temos isso. E pode-se falar um pouco mais a respeito de salário mínimo, né? Mas já abordei bem o assunto. E a ênfase também é dizer, salário mínimo na ótica da criação de rigidez de preços e salários na economia, tá certo? E salário mínimo está nessa linha, bem como já falamos, salário eficiência e
acordo coletivo, piso salarial, coisas do tipo. São medidas, fatos que criam rigidez de preços e salários e, por consequência, desemprego involuntário. Tá? E com base nessa rigidez, a gente tem esse texto aqui do John Kenneth Galbraith, que é um economista famoso, que está um trecho desse livro aí, que eu achei interessante, tem tudo a ver aqui com o nosso assunto, onde ele põe lá: a diferença em termos de níveis de produção e emprego durante a depressão entre os setores, aí é interessante, sob o poder de mercado das empresas e os setores de livre concorrência. Foi o que eu falei, é o salário e eficiência. É o fato de você ter empresa com poder de mercado, ela tanto paga salário mais alto, ou pode pagar, algumas pagam salários mais altos a seus funcionários, mas também cobram preço caro. E face à crise, tendo que reduzir preços e salários, essas grandes empresas com poder de mercado, elas resistem. E isso dá impactos na economia, né? Mas enfim, a diferença em termos de nível de produção e emprego durante a depressão, anos 30 dos Estados Unidos, né? Vamos falar muito sobre isso na segunda parte da matéria, entre os setores sob o poder de mercado das empresas e os setores de livre concorrente era grande, embora, como sempre, nem tudo possa ser atribuído a uma única causa. Com certeza, tem vários outros elementos. Mas ele põe, entre 1929 e 1933, o produto não agrícola da economia, vamos dizer que é o produto industrial, né? Que é justamente onde estão as grandes empresas poderosas. O produto não agrícola da economia caiu de 88,6 bilhões a 57,8 bilhões de dólares a preços de 1929. Aí já falamos sobre isso lá na introdução ao curso, né? É para desconsiderar inflação ou deflação. E os anos 30 foi de grande deflação nos Estados Unidos. Mas, ou seja, a produção não agrícola, industrial, curto e grosso, caiu de 88 para 57, caiu aí 30 bilhões, caiu quase que 40%, né? Já a produção agrícola subiu ligeiramente de 10,7 bilhões a 11 bilhões de dólares. Aí também a preços de 1929, ele não falou, mas está subentendido, né? Aí continua ele, o emprego não agrícola, o industrial, caiu de 37 milhões de trabalhadores em 1929 a 29 milhões em 1933. Então o nível de emprego na indústria americana, nos serviços também, no setor não agrícola, desabou 8 milhões de trabalhadores em relação aos 37 iniciais, né? Isso aí vai dar mais de 20%. Entre 20% e 30% de queda no emprego não agrícola, enquanto que o emprego agrícola apresentou uma variação insignificante, de 10,5 milhões para 10,1, caiu 5%. O desemprego industrial caiu menos de 5%, né? O emprego industrial caiu aí em torno de 25%, já o emprego agrícola caiu menos de 5%, né? E o que isso quer dizer? A questão do salário e eficiência, do poder de mercado das empresas. As grandes empresas estão no setor industrial, não no setor agrícola. Na agricultura é ampla concorrência. Mesmo que você tenha grandes empresas na agricultura, essas grandes empresas não têm poder de mercado. O rei da soja brasileira, ele é muito grande, é muito rico, parece que ele é poderoso, mas na agricultura não é não. O volume de produção de soja do mundo é muito maior do que o rei da soja brasileiro é capaz de produzir, né? Mas enfim, ele está chamando a atenção aí para a questão do poder de mercado. E o que está escondido aí forma de falar, né? Preços não caem. Setor não agrícola, setor industrial, face à crise, tinha que reduzir preço, mas empresas poderosas, Standard Oil na época, ou a Ford não reduziu o preço dos carros, por exemplo. Então, face a uma baita crise, digamos que o preço dos carros não tenha caído, então a produção desabou ainda mais, né? E o que acabou gerando desemprego. Mas aí continua o Galbraith.
A ascensão dos sindicatos também destruiu completamente a esperança ortodoxa de que as reduções de salários atuariam como uma influência estabilizadora, né? Então, os sindicatos estão na linha do que eu falei, a questão do piso salarial e acordo coletivo. Mas ele não citou salário mínimo aí, mas o salário mínimo é um problema aí no bojo dessa economia em crise, né? E Galbraith, só para você saber, ele é pós-keynesiano, tá? Então ele é a favor da intervenção do Estado na economia, mas reconhece que, não é nem que reconhece, isso aí não tem discussão, é sabido, a rigidez de preços e salários face a uma economia em crise, isso é que é a causa da criação de desemprego involuntário na economia, tá? E só fazer um comentário também, ele fala sobre esperança ortodoxa. Isso aí, a ortodoxia na economia seria a teoria clássica, né? O clássica, que é a teoria liberal. É a economia que diz que o Estado não precisa interferir na economia porque ela se ajusta. Mas justamente é o que a gente está falando, devido à rigidez de preços e salários, a economia não se ajusta, ou pelo menos não se ajusta rapidamente. Vamos falar sobre isso mais depois, tá? Então, valeu, tchau.